A sétima pergunta não é uma pergunta que estiveram me fazendo, não. É eu que sempre quero esclarecer esse ponto. Por que eu me dediquei a estudar esse tema todo sobre o qual eu tenho falado? Alguns já me ouviram explicar. Em 2016, como resultado de muitos estudos junto com os irmãos a respeito da volta do Senhor, em 2016 eu passei quase todo o ano ministrando sobre esse assunto. Em algum momento, vendo que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, principalmente, falavam muito sobre a política no fim dos tempos. E a Bíblia é um livro que traz muita clareza sobre o que Deus pensa das nações, dos governantes e da política mundial, e Deus prevê tudo. De repente eu me dei conta que eu não podia entender bem as profecias sobre o fim dos tempos, no que tange o mundo, no que tange as nações, se eu não entendesse sobre política internacional. Foi aí que começou minha peregrinação. Como eu comecei a perceber, junto com outros irmãos, que a Bíblia indica um crescimento muito grande das forças islâmicas, dos países islâmicos, no final dos tempos, e tendo mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo na Europa, foi que de repente eu me deparei com alguns vídeos de Olavo de Carvalho. Isso final de 2015, começo de 2016. E eu confesso, irmãos, que eu fiquei espantado. Como é que um homem que visivelmente conhece bem pouco de Bíblia, como é que esse homem está apresentando um quadro sociopolítico internacional que é tão coincidente com aquilo que nós vemos na Bíblia? Isso me espantou. E eu comecei a ouvir mais, comecei a me encher de informação, comecei a entender que o islamismo tinha dado as mãos ao socialismo com o objetivo de enfraquecer o Ocidente, começando pela Europa e atingindo em cheio os Estados Unidos. Tudo isso me fez cada vez querer entender melhor. Chegou um ponto em que eu pensei assim, finalmente eu estou entendendo o que vem acontecendo no Brasil há décadas. Finalmente eu entendi o que veio antes do regime militar, o que veio depois do regime militar. A sua leitura da política nacional, ela muda, ou ela fica muito mais clara a partir do momento que você sabe o que está acontecendo a nível internacional. Entendi, inclusive, naquela época, o que foi realmente o impeachment de Dilma. A grande discussão no ano de 2016 era se o impeachment de Dilma era ou não era um golpe. Eu posso assustar alguns, mas eu vou dizer o que eu tenho certeza hoje. O impeachment de Dilma foi um golpe. Ah, tá surpreso que eu estou dizendo isso? Irmãos, alguns já me ouviram dizer, o impeachment de Dilma foi um golpe da esquerda, na esquerda, para tentar salvar a esquerda. Eu me lembro que um dia eu usei uma ilustração, é como se fosse encurralada a quadrilha Alibaba e os 40 ladrões foram encurralados. De repente, os 40 ladrões, eles entregam a cabeça de Alibaba para ver se eles conseguem se safar. E é isso que aconteceu por ocasião do impeachment de Dilma. Mas vamos à oitava pergunta. Qual é o fio condutor que leva desde Satanás, até o Fórum de São Paulo? Veja aí nesses slides que a gente vai apresentar para você. Veja aí. A coisa começa com dois homens chamados Karl Marx e Engels. Os dois eram satanistas, ou seja, a coisa começa com Satanás. Já recomendei a vocês
o livro Era Marx um Satanista, do irmão Richard Rembrandt. Depois passa por Antônio Gramsci. Muitos de vocês estudaram Antônio Gramsci na faculdade. Não sei se quando vocês estudaram Antônio Gramsci, se na faculdade disseram para vocês que a proposta dele era aniquilar a cultura judaico-cristã. Você ouviu sobre isso na faculdade? Depois eu comecei a entender o que era o socialismo fabiano. É bom você ler um pouco e procurar entender o que é o socialismo fabiano. E junto com o socialismo fabiano, você tem que entender o que significa a estratégia das tesouras. De repente você vai começar a descobrir que houve uma escola chamada Escola de Frankfurt. Essa escola migra da Alemanha para os Estados Unidos porque os Estados Unidos abriga os sociólogos socialistas que estavam fugindo de Hitler. Foram abrigados por asilo político pelos Estados Unidos e depois lá dentro mesmo começaram a propagar o socialismo. E assim é uma resposta muito boa, né, a um país que os acolheu. Aí você descobre quem era Saul Alinsky, e esse era norte-americano. Você descobre que ele escreveu um livro com dedicatória a Lúcifer. Você descobre depois que Saul Alinsky é o berço de toda a política dos democratas nos Estados Unidos. Você descobre que fiéis seguidores de Saul Alinsky são Obama e Hillary Clinton. Saul Alinsky foi tema de tese, não sei se de mestrado ou doutorado, de Hillary Clinton. Logo depois você descobre que existe um grupo de pessoas que nunca foram eleitas por ninguém, mas que se reúnem todos os anos. Eu estou falando aqui do grupo de Bilderberg, onde toda a elite financeira ocidental se reúne todos os anos para se reúnem para quê? Se não é para tomar decisões do que vai acontecer no mundo ocidental. Alguns dizem assim, mas teoria da conspiração. Irmão, não diga que eu estou falando sobre teoria da conspiração antes de você ler o livro que eu tenho recomendado, onde está todo o debate de Olavo de Carvalho com Alexandre Dugin, que é o braço direito sociopolítico do Putin. Vá ler esse livro, vá ler o debate entre eles e depois venha me falar que eu estou falando de teoria da conspiração. Logo a seguir, você descobre que o Islã, associado ao socialismo, está procurando destruir a cultura cristã no Ocidente. E, referendo aqui mais uma vez, Gatestone Institute. Vá lá, entre no site deles, peça, eles te mandam um e-mail todas as semanas sobre o que está acontecendo na Europa. Aí, Marcos, você tem confirmação? Eu pergunto para você. É coincidência que recentemente eu conheço aqui um irmão que pediu para entrar em contato comigo e ele é um irmão que mora na Alemanha e é policial na Alemanha. E eu perguntei para ele se essas coisas eram verdade e ele me deu um retorno aonde as coisas são muito piores do que o que eu li no Gatestone Institute. Ele é policial e diz, nós estamos com as mãos algemadas. Não podemos fazer nada. Ninguém enfrenta um muçulmano na Alemanha. Eles entram no supermercado, enchem o carrinho e saem sem passar pelo caixa. E por quê? Porque ninguém tem coragem de enfrentá-los. Porque corre o risco de ser preso. Mas preso por quê? Preso por causa das leis que foram feitas para proteger essa gente. A Angela Merkel está lá a serviço dessa gente. Aí então é que você percebe, depois de ter um monte de informação, o que realmente está acontecendo em todas as escolas e universidades do nosso país. E você se dá conta da doutrinação dentro das escolas, que eu em 2016, quando comecei a ver, comecei a ficar espantado que os jovens na igreja criam em mentiras deslavadas.
em mudança que fizeram da nossa história. Você que é professor e quer entender um pouco mais, leia Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Não é coincidência, irmãos, que a Globo e o MEC estão fazendo todo o esforço para erotizar as nossas crianças e os nossos jovens. Você quer entender a mão maligna que está por trás disso? Vá ler Eros e Civilização, de Herbert Marcuse, um socialista da escola de Frankfurt. Você vai ver ali a proposta dele da erotização das crianças como caminho de destruir a família. Uma criança erotizada está psicologicamente comprovado que se torna uma criança improdutiva. E esta criança vai ter cada vez menos desejo de formar família. E o objetivo é destruir a família, que é a base da cultura ocidental. Você está duvidando? Você acha que pode ser conspiração o que eu estou falando? Vá ler. Leia o que eu estou recomendando, pesquise. Mas, irmãos, nós não precisamos ler Herbert Marcuse para entender o que está acontecendo. A nossa irmã, doutora Damares, saiu pelo país todo, creio que em 2015, 2016, contando o que estava acontecendo nas escolas, o que era planejado dentro do MEC. Vou dizer assim, irmãos, só quem não ouviu doutora Damares, ou quem é mentalmente escravizado pelos pensamentos de esquerda, completamente bitolado e formatado, pode seguir votando na esquerda. Vá ouvir os vídeos de doutora Damares e me diga que não é praticamente obrigatório a gente votar em Bolsonaro. E por fim, irmãos, o grande carimbo de tudo que eu estou falando. O Fórum de São Paulo. A mídia não falou praticamente nada do Fórum de São Paulo. Aliás, a mídia é instrumento do Fórum de São Paulo. Mas, se o Fórum de São Paulo fosse descoberto na década de 90, ali sim as esquerdas já poderiam ter caído, porque o Fórum de São Paulo é uma violência contra a soberania nacional. No Fórum de São Paulo estavam os Kirchner, estava Fernando Henrique, estava Lula, estava Dilma, estava Fidel Castro, estava Hugo Chávez, estava Maduro. Toda essa gente faz parte do Fórum de São Paulo junto com o narcotráfico. E as provas estão por aí em todo lugar. Se eu tivesse alguma dúvida de que essa soma de informações que eu tinha poderia, talvez, ser teoria da conspiração, quando, ouvindo Olavo de Carvalho, eu soube sobre o Fórum de São Paulo, minhas dúvidas nesse momento teriam caído completamente se eu tivesse alguma dúvida. Porque o Fórum de São Paulo é uma violência à soberania nacional? Porque o que eles querem é uma América bolivariana. A proposta socialista precisa derrubar os poderes nacionais. E os resultados mais evidentes de tudo isso teimosamente são ignorados. A Lava Jato, comprovando a corrupção imensa espalhada dentro do Congresso. A Venezuela, que é parte do Fórum de São Paulo, se destruindo como país. 4 milhões de pessoas já abandonaram o país, crianças morrendo de fome naquele país. Nem mesmo essas coisas parecem trazer luz para aquelas mentes que estão bitoladas pelo socialismo. Bom, irmãos, se toda essa cadeia de informações que eu estou passando para vocês for todo um engodo e eu estou sendo enganado por teorias da conspiração, por favor, me mostre onde eu estou errado. Agora, não me venha com a mesma cantilena de sempre das esquerdas. Ah, porque os pobres, porque o Bolsonaro é agressivo.
Isso não é argumento, irmãos. Pegue esse fio todo de informações que eu estou passando para você e me mostre onde é que está a falha do nosso raciocínio, ok? Bem, irmãos, vamos então à nossa nona pergunta, que nos dá muito prazer responder, porque nós voltamos aqui agora às Escrituras, dizendo coisas para além daquilo que foi dito nas nossas primeiras manifestações a esse respeito. A pergunta é, segundo a Bíblia, Bolsonaro pode ser um instrumento de Deus? Com todas as suas falas agressivas, nós podemos crer que ele possa ser um instrumento de Deus? Eu pedi ao Senhor que me desse uma resposta clara para isso. E vou apresentar agora o que o Senhor colocou na minha mente. Primeiro, do ponto de vista das Escrituras, e nós sabendo que Deus remove reis, estabelece reis, nós podemos concluir algo muito simples, que está muito confirmado nas páginas da Bíblia. Todos os governantes são instrumentos de Deus. Eu não quero abordar aqui agora aquilo que Paulo disse aos Romanos, em algum momento isso precisa ser estudado, o que está no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, mas eu quero me referir a outras coisas, baseado mais no Velho Testamento. É visível nas Escrituras que Deus usa os governantes, tanto para abençoar, quando Ele quer abençoar, independentemente de como seja o governante, tanto para isso como para castigar também. Deus usa os governantes para castigar nações. Aqui eu posso dar um exemplo simples. Eu penso que Fernando Henrique Cardoso, quando teve lucidez para criar o Plano Real, eu penso que ele foi usado como um instrumento de Deus aqui. Isso nos trouxe grande alívio financeiro na nação. Eu penso que num determinado momento, no início do governo de Lula, em algum momento ali Deus abençoou muita gente pobre no país, através de algumas políticas que foram ali incrementadas, políticas que já havia até, mas que foram incrementadas no primeiro governo de Lula. Agora, da mesma maneira, Deus está castigando a nação através desses mesmos homens, e eu creio que, em termos de governo, os maiores castigos que Deus mandou para essa nação foram os governos de Sarney e de Dilma. Mas vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Existem dois episódios que eu queria mostrar na Bíblia, um de bênção e outro de castigo. Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Não confunda aqui, irmão, não confunda o Ciro aqui com esse nordestino aí, que é o contrário desse aqui. Tá? Aqui está falando de Ciro, o grande imperador que conquistou e derrotou o próprio Império Babilônico, e teve um império que se estendeu desde a região onde está hoje o Afeganistão até o Mediterrâneo. Um homem de guerra, um homem de lutas, um desbravador que causou muitas mortes, por sinal. Um homem que morreu, inclusive, numa guerra. O fim dele foi numa derrota que ele teve numa guerra. Agora é interessante observar não apenas aquilo que ele disse a respeito de Israel e do reconhecimento dele de que Deus é que tinha dado a ele todos os reinos da terra,
É interessante demais ouvir o que Deus dizia dele. E em Isaías 44, 28, Deus diz: Ele é meu pastor. Uau, o que é isso? Em Isaías 45, 1, Deus chama ele de seu ungido. Irmãos, eu pensava que somente Jesus poderia ser chamado de ungido do Senhor. Mas nós vemos aqui essa coisa espantosa, que Deus chamou Ciro, um homem ímpio, que não o conhecia, o chamou de meu ungido. De que Deus estava falando? Deus estava falando do benefício que ele estava fazendo ao seu povo de Israel através desse imperador ímpio e criador de um império avassalador. Abram aí em Isaías capítulo 45. Além daquilo que Deus já disse no versículo 1, onde chama ele de seu ungido, veja o versículo 4 e 5. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Uau! No versículo 13, diz assim: Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quer maior comprovação do que essa? De que Deus pode tomar um homem que não o conhece, um homem que não vive segundo a lei de Deus, um homem que não faz parte do povo de Deus, e usar esse homem para beneficiar o seu próprio povo? Eu creio, irmãos, que Bolsonaro é muitíssimo melhor que o imperador Ciro. E Bolsonaro não saiu por aí conquistando, fazendo guerras. Bolsonaro fez afirmações que eu já falei que não aprovo, mas que eu creio que são fruto de um debate do formato político. Agora veja o contraste entre esse imperador Ciro e um rei que aparece em Isaías 10. Um rei também usado por Deus, só que agora como castigo e não como bênção para seu povo. Deus estava irado com o povo de Israel e usou o rei da Síria para castigar. Agora olhem como Deus trata o rei da Síria. Veja o capítulo 10, versículo 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Ou seja, Deus usou a Síria. Na verdade, as 10 tribos de Israel que estavam ao norte foram conquistadas e escravizadas pela Síria. Mas olha o que Deus diz depois, quando o rei da Síria se orgulha. Ao contrário do imperador Ciro, que reconheceu que Deus é que lhe havia dado tudo, o rei da Síria, olha o que ele diz. Você vai ver do versículo 7 até o versículo 11, você vai ver a soberba, o orgulho do rei da Síria por causa de suas conquistas, assim como tinha feito também Nabucodonosor, que foi ferido por Deus porque estava se orgulhando das coisas que fazia. E você vai ver que Deus, depois de usar o rei da Síria para castigar Israel, ele vai lá e castiga o rei da Síria pela atitude dele. Versículo 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião, qual obra? A obra de castigar Israel? E em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos.
Porquanto este disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Não te faz lembrar um certo homem que começou de repente a dizer: eu fiz, nunca antes na história desse país. Você viu onde esse homem está hoje? Se esse homem um dia sair da prisão e voltar à política e a posições de governo, não tenha dúvida que nesse momento ele será um castigo de Deus para uma nação que não quer ouvi-lo.